Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como nós havíamos conversado, faltava resolver um exercício de superfície curva submersa para vocês conseguirem resolver um problema de cada tipo, né? Abranger tudo aquilo que a gente viu no conteúdo teórico. Então, esse vídeo é resolução de um exercício considerando uma superfície curva submersa. Estudem bastante, tá bom? Até mais! Então, esse exercício pede o seguinte: calcular a força resultante da ação da pressão sobre uma superfície curva, formada pela quarta parte da superfície de um cilindro de raio R igual a 1 metro, e de eixo horizontal com altura L igual a 1,4 metros. Essa aqui é a altura da profundidade, né? O líquido em contato com a superfície cilíndrica é a água, de massa específica 1.000 kg por metro cúbico, cuja superfície livre se encontra H igual a 0,5 metros acima do eixo do cilindro. Então, esse H aqui é igual a 0,5 metros, certo? A profundidade aqui vai ser igual a 1,4 metros. O raio é igual a 1 metro. E eu preciso calcular a força resultante. Essa força resultante que está em algum local aqui, eu vou chamar de FR. E essa força resultante, como nós vimos, ela tem uma componente na horizontal, uma componente horizontal e uma componente vertical, FV e FH. Cada uma delas é calculada de uma forma, como nós vimos lá nas nossas aulas teóricas, né? Então, eu vou começar calculando a força horizontal. Nós já vimos que a força horizontal, ela vai ser o resultado, né, da projeção dessa área aqui, que é uma superfície curva. Essa superfície curva, nós vamos projetá-la aqui no plano vertical para encontrar a força resultante horizontal, né? Então, projetando essa área curva no plano vertical, ela vai sair como uma área retangular, né? De altura R, né? Que é o raio, e profundidade 1,4, conforme foi dado aí no enunciado. Então, a gente vai calcular a força horizontal baseado na projeção dessa superfície no plano vertical, como eu mostrei para vocês que é feito para a superfície curva. Então, a força horizontal é calculada como gama vezes a área vertical projetada vezes o centro de gravidade dessa área vertical que foi projetada. O centro de gravidade dessa área vertical, ele está no centro, no eixo aqui dessa figura, né, retangular. Então, ele vai estar aqui em R sobre 2, né, na metade de R. Só que a gente já viu que a gente precisa referenciar, né, tendo como base aqui a superfície livre do líquido. Então, daqui até aqui, eu tenho meio, né, dado por essa altura em H, mais R sobre 2, que é essa outra altura aqui até o centro de gravidade da área vertical. Então, o meu H' vai ser igual a R sobre 2 mais meio. Concordam comigo? R é 1, 1 sobre 2, meio, mais meio, 1 metro. A área vertical projetada, ela é 1,4 vezes a altura que é R. R vezes 1,4, R é igual a 1, então dá 1,4 metros quadrados. Substituindo aqui agora na força horizontal para a gente calcular, gama é massa específica vezes a gravidade, que é 9.807. Área vertical, 1,4. E H', 1 metro. Daqui a gente tem que a força horizontal
ela vai ser 13.729,8 newtons. Beleza, calculamos a força horizontal. Só que a gente precisa calcular também direção, né? Porque a gente vai definir uma força, que é um vetor, a gente precisa calcular direção, sentido e ponto de aplicação. Então, a direção é horizontal, já que a gente está calculando a força horizontal, né? Sentido. Da esquerda para a direita, se eu estiver olhando, né, de frente para a tela. E o ponto de aplicação? Para a força horizontal, me interessa o ponto de aplicação na vertical, né? A distância na vertical dessa força, o quanto que ela está distante da minha superfície livre do líquido. Essa distância Y ou H, que a gente pode chamar. A gente vai calcular o ponto de aplicação, HP, né? Como sendo a altura do centro de gravidade, mais um pouquinho deslocado devido ali a gente ter o centro de pressões, ele é deslocado em relação ao centro de gravidade, né? Então, a gente tem o momento de inércia do centro de gravidade em relação à superfície livre do líquido, dividido pela área linha na vertical, vezes H'(G). O momento de inércia, IG, dá CB vezes H³ sobre 12, que vai ser igual a base, que é 1,4, vezes 1³ dividido por 12. Isso daqui vai me dar um momento de inércia de 0,117 metros a quarta. Então, substituindo aqui, ponto de aplicação da força horizontal é o centro de gravidade, que a gente viu que é 1 metro, mais o momento de inércia, 0,117, dividido pela área linha vertical, 1,4, vezes 1. Vai dar, então, ponto de aplicação igual a 1,083 metros. Tá aí o ponto de aplicação da força horizontal. Então, calculamos a força horizontal em módulo, direção, sentido e ponto de aplicação. Agora, nós vamos calcular a força vertical. A gente precisa encontrar qual é o volume acima da superfície curva, né? Porque a gente quer a força resultante dada esse volume todo que está acima dela. Então, a força vertical, para a gente calcular, ela é o gama, peso específico do fluido, vezes o volume que está acima da superfície. Bom, eu não consigo calcular, né, esse volume aqui direto, dessa figura, né? Essa figura toda aqui. Eu não conheço, mas eu conheço a área dessa figura aqui, que é uma área retangular. Então, eu conheço essa área aqui, que eu vou chamar de área 1. E conheço essa outra área aqui, que eu vou chamar de área 2, né? Então, eu vou dividir o meu volume em dois volumes. Um volume 1, e um volume 2, né? Os dois eu conheço e consigo calcular. O meu volume 1 vai ser igual à área, né? Que é R vezes H. R é 1 metro, H 0,5, vezes a profundidade, que é 1,4, né? Então, aqui, o meu volume 1 vai ficar 1,4 vezes meio, né? 0,7 metros cúbicos. O meu volume 2 é o volume de 1/4 de círculo. O círculo inteiro é πr ao quadrado.
Vamos considerar esse R, né, como sendo 1, que é o raio desse círculo aí. Só que eu vou dividir por 4, porque é 1/4 dessa área que eu quero só. Então, π dividido por 4, vezes a profundidade, que é 1,4, né, para achar o volume. Isso daqui é a área, isso daqui é o volume. Então, eu quero π dividido por 4 vezes 1,4, que dá 1,1, arredondando, metros cúbicos. O volume total, portanto, é 1,1 mais 0,7. Então, 1,8 metros cúbicos. Para calcular a força vertical em módulo, vai ser o peso específico da água, 9.807, vezes esse volume de 1,8 metros cúbicos. Portanto, a minha força vertical, 1,8 vezes 9.807, 17.652,6 newtons. Aproximadamente, tá? Aqui eu fiz algumas aproximações, né? Dava 1,099. O ponto de aplicação, né? Já que eu tenho que definir essa força em módulo, direção vertical, sentido de cima para baixo, e o ponto de aplicação, aqui me interessa a direção X, né? A distância em relação ao eixo X. Então, essa distância aqui, já que a força vertical, ela age dessa forma, eu preciso saber a distância, né, em X. Então, ponto de aplicação. Bom, vamos imaginar que esse volume 1, ele tem um ponto de aplicação da força resultante que fica bem no meio dele, né? Então, que passa pelo centro de gravidade, né? Esse aqui é o X1. E o X2, a gente tem também uma força resultante que passa pelo centro de gravidade, né? Dessa área aqui. O centro de gravidade da área X1, ela está localizado aqui na metade, né, dessa distância R aqui. Então, é R sobre 2. E o centro de gravidade desse quarto de círculo, ele pode ser encontrado em tabelas. O X do centro de gravidade do quarto de círculo é 4R, perdão, sobre 3π. Então, aqui a gente acha o X2, né? Mas para a gente achar desse volume total, a gente faz uma média ponderada, né? Então, o X do nosso centro de gravidade vai ser o X1 vezes a área 1, mais o X2 vezes a área 2, dividido por área 1 mais área 2, né? Que nós vamos achar que o nosso X do centro de gravidade vai ser igual a 0,454 metros. É a distância da força vertical até esse eixo aqui, ó, formado pelas letras AD, né? Então, esse aqui é o meu X do ponto de aplicação da força vertical. A nossa força horizontal, ela tá aqui a 1,083. A nossa força vertical, ela tá 0,454, quase na metade do raio, né? Então, metade do raio seria aqui, um pouquinho antes. Então, seria assim, força vertical, força horizontal, né? E a força resultante vai passar por esse ponto aqui, definido, né, pela
interseção entre essas duas forças. Tá aqui a nossa força resultante, que eu vou calcular ela agora. Então, nós vamos achar essa força resultante em módulo. Para achar o módulo da força resultante, basta fazer uma análise geométrica aqui, né? Vai ser raiz da força horizontal ao quadrado mais força vertical ao quadrado. Então, essa força resultante aqui vai ficar sendo, né, aproximadamente 22,36. Pode ser que dê um pouquinho diferente, porque eu arredondei alguns parâmetros. Direção é a direção da tangente do ângulo alfa, né, que ele faz com a horizontal. Então, a direção é alfa, que é arco tangente da força horizontal dividido pela força vertical, que vai dar aqui nosso alfa, que indica a direção da força resultante, 37,88 graus. Então, quando eu pedir a direção, vocês têm que me indicar esse ângulo alfa, né, que a força faz com o eixo horizontal. Sentido do fluido para a superfície. Então, é isso, módulo, direção, sentido e o ponto de aplicação. O ponto de aplicação vai ser dado por duas coordenadas, né? Uma coordenada em x e uma coordenada em y. A coordenada em x é dada pela coordenada x da força vertical, que é 0,454 metros. E a coordenada em y é dada pela coordenada y da força horizontal, que é 1,083 metros. Então, tá aí encontrada a força resultante em módulo, direção, sentido e ponto de aplicação.